Aqui, Pira, a gente falou bastante coisa, e uma das coisas que me preocupa, assim, é os riscos. Porque eu sou um cara muito, talvez eu possa falar conservador, mas talvez prefiro usar a palavra que você usou, que é prudente, né? E eu gosto sempre de saber os riscos quando eu estou entrando. E quais são os riscos que tem no leilão? Tipo, como você falou, às vezes um ou outro caso a pessoa faz algo errado. E aí não tem o dinheiro e não volta, né? Tipo, não faz outro leilão. Inclusive é um ponto legal que você falou que o leilão é viciante, né? Você ganha dinheiro, então é uma coisa que vicia também. Mas quais são os riscos? Aonde pode dar errado? Onde pode dar ruim? O que eu posso tomar prejuízo? Ou efetivamente ter alguma coisa que não vai fazer com que eu queira retornar a fazer o processo do leilão? Os maiores riscos do leilão estão quando tem ausência de conhecimento sobre tudo que precisa analisar. É Tá. óbvio que a gente entra no leilão pelo desconto oferecido, mas o desconto não é só o que a gente precisa analisar, muito pelo contrário, tem uma lista de coisas, né, um Tá. checklist de cada modalidade que a gente precisa analisar para entrar naquele leilão com segurança. Quando o leilão ele é bem analisado por quem tem conhecimento, é um investimento muito seguro e muito rentável, porque você está comprando um imóvel com grande desconto, então você tem ali margem de negociação significativa para a venda daquele imóvel. É um bem físico, né? Então não vai Sim. sumir, né? Você está ali tocando nele. Não é É, um wallet de Bitcoin que você perdeu e sumiu, né? exato. Legal. E até um investimento previsível, né? Porque como eu falei anteriormente da viabilidade financeira, todos os custos envolvidos da arrematação até a venda, você sabe que você pode esperar de cenário ali de retorno daquele investimento. Porque você sabe qual é o máximo que você vai pagar, Sim. você calcula todos os custos envolvidos naquela arrematação e você sabe qual é a média de mercado daquele imóvel. Uhum. Então você tem essa previsibilidade e aí você consegue aliar essa segurança com a alta rentabilidade de comprar um imóvel com uma grande margem de desconto. Então, para quem tem conhecimento, é um investimento muito seguro, porque Entendi. comentei várias vezes aqui que leilão não é para ter surpresa, né? A gente Sim. realmente desenha todo o cenário. De onde vem o risco? Da falta de conhecimento. Então, talvez o maior risco do leilão seja você errar na viabilidade financeira. Então, a pessoa que vai lá, olha o site do leiloeiro, acredita na avaliação que está lá, acredita no desconto que está Sim. lá, não faz pesquisa nenhuma. E aí vai lá e arremata aquele imóvel confiando naquela informação. E aí depois fica culpando o leiloeiro, que o Sim. leiloeiro está errado, sendo que o leiloeiro só deu divulgação ou de uma informação Sim. judicial ou de algo que está previsto, né, na lei. Então, primeiro, calcule corretamente a viabilidade financeira. E também não é só pensar na arrematação e na venda, tem todos os custos envolvidos que a gente comentou agora. Segundo ponto, não saber analisar a documentação do imóvel. Né? Então, comentei que tem 3 documentos que são fundamentais: o edital, a matrícula e o processo judicial, se for o caso. Tem que ler todos eles com muito cuidado. Tem que entender quais são os ônus que existem naquele imóvel. Tem que entender a responsabilidade pelas dívidas do imóvel. Se tem dívida de condomínio e IPTU, por exemplo, vai ser quitada com o valor da arrematação ou vai sobrar para o arrematante? Né? Isso não é surpresa no pós-leilão. Sei, sei. Isso aí é algo que existe de análise antes do leilão, até para que você calcule corretamente a viabilidade financeira daquele negócio. Existe algum outro ônus no imóvel? Em que isso vai impactar na sua arrematação? É um ônus que inviabiliza, que torna aquele leilão, que ainda que tenha 50% de desconto, torna o leilão ruim? Ou é algo que não vai impactar na sua arrematação, que no Sim. pós-leilão você resolve de uma forma muito tranquila? Então, nesses 3 documentos, existem termos que não fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, né? Só que isso é como qualquer outra forma de investimento, né? Se a pessoa for pegar lá um relatório de um fundo imobiliário, sem nunca ter lido um relatório de um fundo imobiliário, vai ter Complica. um monte de termo que ela não vai Sim. entender. E aí, estudo e prática, aquilo lá vai ficando rotineiro, vai ficando fácil. Com leilão de imóvel é a mesma coisa. Então, no Entendi. primeiro momento, você não sabe o que é um termo, não sabe qual é a consequência daquele termo. Aí você vai lá, de alguma forma, estuda, aprende o termo, aprende a consequência. Na segunda vez, pode ser que não tenha tão claro ali na sua mente, mas você relembra algo que você já sabia. Na terceira vez já está automático, já leu o termo, já sabe qual é a consequência, já sabe qual é o impacto daquilo. Então, assim, a falta de conhecimento Sim. torna o negócio arriscado. E aí, tanto da análise financeira quanto da análise jurídica. Para quem realmente tem o conhecimento e analisa tudo certinho, né, você consegue ali mitigar muitos riscos. Aí, quando você tem todo o conhecimento, faz a análise correta, qual seria o maior risco que você tem? Não vender no prazo que você estava esperando. Então, você calculou lá 12 meses, por exemplo, e passaram os 12 meses e você não conseguiu vender o imóvel. Aí, a sua margem de lucro vai caindo, mas também não é do 12º mês para o 13º mês vai zerar o seu lucro. Não é Entendi. isso, né? O que você vai ter Sim. de diferença ali de um mês para o outro? Um condomínio a mais, uma parcela de IPTU a mais, Sim. né? Nada que vá impactar significativamente no seu lucro. E o leilão ele tem um outro benefício de segurança que é o seguinte:
né? Se o leilão ele for anulado, via de regra, o arrematante ele recebe tudo que pagou de volta, então o valor da Tá. arrematação, a comissão do leiloeiro, com a devida correção monetária. Né? Olha. Então, algo que não existe... Eu nem sabia que o leilão podia ser anulado, então ele pode ser anulado. Pode ser anulado. Se tiver algum vício ali nele, ele pode ser anulado. A análise Entendi. prévia, a gente vai analisar se o procedimento está todo certinho para que não tenha ali nenhum problema de surpresinha, né? anulação, né? Mas ainda que passe alguma coisa batida e o leilão seja anulado, a regra é que o arrematante vai receber tudo de volta, inclusive com a correção monetária. Então, qual é o outro tipo de investimento que você vai lá, coloca um dinheiro, algo dá errado e você recebe tudo de volta com a correção monetária? Olha que interessante. Praticamente não existe, né? Quando a Então, gente pensa tem uma num- boa segurança, se você for ver, né? Exato. Quando a gente pensa numa ação, por exemplo, você comprou hoje a ação, amanhã ela despencou a 20%. Se você quiser vender, você vai ter o prejuízo de 20%. Ninguém vai te fato. garantir aquilo ali, muito menos com correção monetária, né? No leilão, se for anulado, via de regra, você vai receber tudo que você pagou de volta com a devida correção monetária. Apesar desse benefício, que é um baita benefício de segurança, a gente analisa tudo antes, porque afinal de contas, quando você arremata um imóvel em leilão, seja para investimento ou seja para moradia, você não quer ter que esperar para receber o seu dinheiro de volta com a correção monetária. Você quer ficar com o imóvel para ganhar com a venda ou para morar dentro daquele imóvel. Então, por isso que a gente passa por todos os pontos previamente para ter essa Ou seja, segurança. se for anulado, você tem o dinheiro de volta e você pode procurar um outro leilão ali para fazer esse investimento. Sim.